Agora eu quero dizer que eu serei implacável aqui no exercício da presidência dessa mesa. Não tenho nenhum apreço por esse pluralismo liberal, de tal maneira que aqui a regra funciona. Ah, meu Deus. Bom, é muita coisa, não é? Realmente não dá para poder abordar todas elas. Eu vou tentar concentrar em alguns pontos que me parece que permitiriam isso, dar uma resposta mais geral, né? Um dos pontos que surgiu com muita ênfase e que foi pouco explorado nas colocações é a questão da questão indígena na América Latina. Na verdade, é um tema muito central, porque houve uma negação histórica da força e da importância civilizatória dos povos indígenas da região, que foram transformados simplesmente em servos à disposição das oligarquias que vieram da Europa. Isso também se estende para a questão do movimento africano, a vinda dos escravos africanos também. No caso indígena, eu queria chamar a atenção de que realmente, inclusive dentro da esquerda, também houve uma certa, em alguns momentos até uma certa negação do papel do indígena como parte de uma luta de afirmação, né, dos povos da região. Contudo, o momento que nós estamos vendo agora, ele está armando uma outra visão da questão indígena. Talvez o caso da Bolívia seja o mais interessante. Durante a Revolução de 52, que foi uma revolução muito avançada na Bolívia, os trabalhadores tomaram o Estado realmente, conseguiram destruir o exército, as forças armadas, e conseguiram nacionalizar as empresas principais exportadoras. Houve uma posição forte dos mineiros, que era uma liderança desse processo, contra o indigenismo. Vocês não são indígenas, ou nós não somos, porque eles também tinham origem indígena. Nós não somos indígenas, nós somos classe operária, camponês. Essa simplificação é perigosa, né, que foi, historicamente, valeu muito naquele período, foi vista a coisa assim muito. Mas os indígenas, a problemática indígena continuou sendo uma problemática muito importante. O caso boliviano é muito importante porque é uma maioria indígena muito clara. Nós temos agora, nas décadas de 70, 80, há uma volta às origens do indigenismo. E aí existe esse fenômeno realmente muito impressionante de que a população se reconhece como indígena e propõe realmente mais do que simplesmente um reconhecimento da importância deles. Eles propõem, inclusive, um novo tipo de Estado que reconheça o papel político deles na Constituição do próprio Estado. E com isso se chega à ideia do Estado plurinacional, que é a fonte do direito constitucional da Bolívia hoje, com influência imediata no Equador, que também se define como pluriétnico, e aí não há maioria indígena tão clara, etc. E a luta latino-americana começa a se associar à luta da afirmação histórica dos indígenas. Não é uma questão simples. Se fala em termos, por exemplo, muito claramente em termos de 500 anos. Não? Os indígenas dizem, eu já suportei vocês 500 anos, mas não suporto mais. E nós não... E aqui um outro aspecto muito importante. Quando se falava no indigenismo, se ia muito para a ideia da comunidade indígena. Agora não é essa a questão. Não, nós não somos comunidades indígenas, nós somos povos indígenas. E nós éramos a grande maioria dessa região. As Américas é uma realização nossa. E isso ganhou uma força enorme que está começando agora, quando há 17 anos atrás se descobre no Peru uma civilização realmente espantosa, avançadíssima,
que se desenvolveu há 5.000 anos atrás, no mesmo momento que se desenvolveu a Suméria e o Egito, antes da China e antes da Índia. E aí toda a teoria, toda a explicação, está tudo fora, não dá para explicar com as categorias que se tem. Nós temos aqui a base para construir uma nova visão e que os indígenas nossos estão reivindicando, inclusive. Eles estão reivindicando. Isso é realmente muito importante. E, de outro lado, a questão africana também, ela é também parte também de uma afirmação da região. É verdade que os africanos vieram muito depois, já como parte da expansão capitalista moderna, mas o Atlântico, não é, chega, entra pelo Caribe, chega até os Estados Unidos, uma forte presença das culturas africanas, numa dimensão crescente de afirmação, não folclórica. Nós não somos folclore, nós não somos os povos que não fazem parte da criação da modernidade, não. Nós somos parte desse mundo criado nessa luta de classes, luta política, luta ideológica, etc., que se desenvolve nesses anos. E, portanto, nós reivindicamos a nossa cultura e as nossas civilizações, e aí Abdias Nascimento teve um papel muito grande aqui no Brasil. Nós somos descendentes do Egito, nós fomos uma das primeiras civilizações do mundo e nós somos continuidade dessa civilização. Vocês não nos tratem como povos inferiores. Não só como raça, como povo interior, como civilização, como capacidade de fazer avançar a humanidade e construir formas superiores de existência. Não é? O debate não está mais no plano só, não, eu quero ter o direito civil, eu quero direito civil. Não, Martin Luther King, sim, direito civil. Martin Luther King diz, não, nós somos parte da luta pela libertação da África, nós fazemos parte da luta anticolonial. A luta anticolonial, nós não podemos desprezar o conteúdo dela, ela tem um conteúdo muito profundo. Nós não vamos chegar ao socialismo se nós continuarmos na posição de que o resto do mundo é todo inferior. E que isso foi um erro que se praticou bastante. No caso soviético, houve uma tentativa de reconhecer os povos e nações que compunham a União Soviética, mas houve uma tendência a folclorizar esse fenômeno. Não, vamos conservar, porque tem uma cultura antiga, muito importante, vamos proteger. Mas aí eu me lembro com Abdel Malek, que era muito amigo, na Iugoslávia, visitando uma das principais bibliotecas árabes do mundo, que estava na Iugoslávia. Abdel Malek dizia para os iugoslavos, olha, vocês estão tratando isso aqui como se isso aqui fosse história. Nós não somos história, não. Nós somos o futuro da humanidade. Nós não aceitamos a condição de ser objeto de estudos de vocês, não. Nós somos realmente... Isso tem que ver com esse grande desenvolvimento da subjetividade do mundo hoje. Há um processo que está vindo de baixo para cima muito colossal no mundo. Muito colossal. O pensamento, as formas de dominação, as formas de controle não são capazes de absorver esse fenômeno. Aonde fica toda essa subjetividade com essas pretensões de se afirmar como parte do processo de constituição da humanidade? Onde está isso? Qual é o pensamento que absorve isso? De certa forma, a teoria da dependência ela entrou nesse campo. Ela entrou nesse campo. E as contribuições que se desenvolveram aí são muito importantes. E figuras, por exemplo, como Mariátegui, que foi exatamente um dos antecessores desse enfoque. Nós temos que reconhecer o Mariátegui, e sempre pusemos o Mariátegui entre os grandes pensadores latino-americanos, como inclusive o maior de todos, do ponto de vista marxista. Então, nós temos uma relação muito profunda com Mariátegui, muito profunda. Então, é uma questão que veio de várias partes aqui. Outras questões, várias, mas numa delas me parece muito importante também considerar, que é a questão do socialismo, né? Aqui houve uma relação dependência-socialismo. Sim. O socialismo é uma fase de transição para um regime
em que as forças produtivas já estejam suficientemente desenvolvidas para você pensar uma sociedade comunista, na qual cada um se receberá de acordo com a sua necessidade. A sociedade toda vai se voltar para que os indivíduos alcancem o máximo do seu desenvolvimento. Mas para isso você tem que ter uma base material para isso, que é realmente um desenvolvimento das bases, das forças produtivas colossal. Essa fase de transição, se pensou num certo momento que ela tinha formas estritas, e toma-se inclusive o caso soviético como que seria a forma do socialismo, o que é uma coisa muito equivocada, porque evidentemente o fenômeno socialista é de ordem mundial, ele não vai ter formas que você possa reproduzir no manual como a forma socialismo, ele tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, o socialismo é um processo coletivo da humanidade. É um processo coletivo da humanidade. Ela vai preparar as condições para nós alcançarmos uma sociedade superior, na qual a propriedade privada não vai conduzir a organização social, e sim uma visão coletiva, não anti-individualista, não contra o indivíduo, mas pelo contrário, um coletivo que é o coletivo dos indivíduos que alcançarão o seu máximo desenvolvimento. Essa contradição que a burguesia vê sempre entre indivíduo e sociedade, nós não temos por que entrar nela. Pelo contrário, ela existe no regime burguês, isso ela existe, mas ela não tem por que existir numa forma superior de desenvolvimento da humanidade. Então, a luta populista, digamos, ela foi mediada por um momento histórico, claro, concreto. Nós estamos entrando numa fase histórica diferente, mas muitos dos elementos daquela fase anterior também persistem no momento atual. Por exemplo, essa ideia de querer acabar com os líderes. É muito engraçado porque eles têm líderes de 20, 30 anos no governo, com uma outra tranquilidade. Eles são grandes estadistas. Não são fenômeno de ditadura. Eles são grandes estadistas. É muito especial isso, né? Porque, na verdade, toda afirmação de povos, de classes, de grupos sociais, passa pela identificação deles com líderes. E nós não temos nenhuma razão para que os nossos líderes sejam tirados fora da história, e não podemos mantê-los e ter uma relação tão profunda com eles, né? Eles querem excluir. Aí vem o caso venezuelano, que é a última coisa que eu vou falar aqui. A companheira que falou aqui, ela representa muito uma opinião muito comum. Em primeiro lugar, quantidade e qualidade não se excluem, se complementam. A grande quantidade produz qualidade. E a qualidade que se exime da quantidade é muito discutível. Não quero dizer que ela não tem um papel, ela tem. Mas o papel que ela tem inclui a discriminação e a inviabilização da quantidade. Porque ela quer se reproduzir como uma cultura de elite e não como uma cultura dos povos e da humanidade. Não, a coisa não vai por aí. A coisa não vai por aí. Bom, que importância tem que todo mundo coma, se não come bem? Tudo bem, realmente é muito importante que coma bem. Ademais, há uma tentativa, no caso venezuelano, muito forte de reivindicar as culturas alimentícias do povo cubano, do povo venezuelano, né? Eu mesmo tive que comer, muitas vezes, as comidas muito parecidas com a nossa, porque o Chaves, por exemplo, dedicou horas e horas na televisão para explicar a importância da mandioca. Fundamental. Adeus. Então, quer dizer, e os venezuelanos estavam abandonando a mandioca. Aliás, aqui na América, nós abandonamos a mandioca substituindo pelo trigo, que os grandes teóricos da alimentação no começo do século XIX, todos os programas mostraram a superioridade da Europa se advém do trigo. Nós somos uma cultura do trigo e por isso somos superiores. Não é?
calma lá, nós somos milho, somos mandioca, e estão acabando com a nossa mandioca e nosso milho, porque os Estados Unidos subsidiam o trigo de maneira colossal e joga o trigo no mundo inteiro, inclusive com a própria União Soviética. A própria União Soviética deixou de produzir trigo na Sibéria para aceitar um raciocínio de mercado. Não, porque é mais barato e tal, por que vocês vão produzir num lugar que é muito mais caro, etc. e tal. Em nosso caso aqui, nós estamos sofrendo uma entrada violenta das alimentações baseadas no trigo contra a alimentação baseada no milho e baseada na mandioca e outras coisas. Então, o que é qualidade nesse caso? O que é qualidade? Eu não sei se a companheira gosta de mandioca, mas se ela pensar bem, não é? Se nós conseguimos reestruturar a alimentação, é um avanço grande. E isso está sendo tentado na Venezuela. Não tem ainda a extensão do caso, mas há um esforço nessa direção. É um esforço que aqui, por exemplo, nós não temos. Aqui no Brasil não tem nenhuma luta por afirmação desse tipo. Então, fica também a questão que se colocou aqui também sobre a educação. Ter 50% de analfabeto, como 60% de analfabeto estrutural que nós temos aqui no Brasil, pessoas que sabem assinar seu nome, mas não sabem fazer uma leitura ou escrever alguma coisa. E a gente viveu isso muito aqui, por exemplo, na Constituição do partido, ver um companheiro assinando 8 vezes o nome dele para poder ter uma ficha para ser um eleitor, e cada assinatura demora de 15 a 20 minutos, com desculpas todo o tempo, de porque não pode assinar, porque não sabe, porque há muito tempo que eu não escrevo. Então, e dizer que hoje não tem nenhum analfabeto é quantitativo. Sim, é quantitativo. E esse analfabeto não sabe, talvez, algumas coisas que se crê que deveria saber. Eu acho que ele sabe muita coisa. Entre outras coisas, a percepção dele da vida política é muito avançada. E a percepção dele da sua vida comunitária também. Porque se há uma coisa que se desenvolveu na Venezuela nesse período, foi os conselhos comunitários. E nos conselhos comunitários o que tem é consciência, organização, administração, uma presença dos membros da comunidade fantástica na organização da sua vida, da sua própria vida. E como consciência também nacional. Então, e quando se levanta a questão do socialismo na Venezuela, não se levanta no sentido de querer fazer uma coisa parecida com da Iugoslávia, parecida com a da União Soviética, parecida. Não. Se levanta em função das necessidades próprias da Venezuela e cá entre nós. Eu me lembro o discurso que fez o Chávez na criação do movimento de defesa da humanidade, intelectuais de defesa da humanidade, onde ele associou diretamente teoria da dependência, socialismo, muito diretamente. Se quiserem, podem ver depois as frases que ele armou nesse sentido. Não há aqui há um outro campo que está se desenvolvendo. E só uma questãozinha mais. Pensamos e voltamos atrás. Gente, o secretário-geral do PT, até Fernando Henrique chegar ao poder, Francisco Wefort, ministro de Cultura por 8 anos do Fernando Henrique. Como foi possível que o ideólogo do PT se convertesse no ministro de Cultura do Fernando Henrique? Porque não há cultura do PT. Não, há uma cultura muito dirigida por essa visão que teve uma influência muito grande dentro do PT. Essa cultura, ela está ainda
impedindo esse desenvolvimento do pensamento político do povo brasileiro numa visão realmente anti-imperialista. Quer dizer, que supõe que você percebe a situação independente como um limite fundamental para que nós povos possam avançar. E isso não está no DNA do PT. Esse é que é o problema. E o que não quer dizer que não esteja no DNA do nosso povo. O povo sente isso, mas ele não conseguiu organizar a relação entre isso e a luta dele por transformações sociais. Inclusive se tentou dissociar as duas coisas. Por que ser anti-imperialista se as empresas estrangeiras pagam até salários melhores do que as empresas nacionais? Pegamos essas frases por aí. Eu não quero fazer um ataque pessoal, ou pelo contrário, eu gosto muito do Lula, um sujeito fantástico, inteligência. Até eu acho um caso de inteligência fantástico, sem uma educação que pudesse substanciar essa inteligência. Não é? Ele conseguiu. Não, mas porque você se adaptar ao raciocínio político, né, nas condições concretas, inclusive perceber isso com todas as limitações culturais, por exemplo, da vinda da origem, exige uma inteligência muito grande para poder chegar até aí. Mas a verdade é que a formação dele foi muito condicionada pelo período da ditadura. Também pela igreja, que também foi a fonte principal dele. Também por outras coisas. Então, é normal, não. Quer dizer, nós estamos ainda vivendo a abertura da ditadura. Ainda não demos o passo teórico, o passo conceitual. Por isso que eu pergunto ao companheiro, por que ainda existe discriminação contra a teoria da dependência? Essa discriminação vai romper no momento que as massas estiverem na rua com uma perspectiva de transformação social profunda. Antes disso, vai ser sempre... E depois que a gente conquistar alguma coisa com isso, é capaz de vir outra onda para tentar impedir que nós vayamos até o fim na luta por transformação social profunda que nós temos, e radical que nós precisamos. Não é? Antes de passar... Obrigado, Antônio. Antes de passar as considerações finais aqui do Gilberto, queria fazer dois rápidos comentários. Um é o seguinte: eu estou incompleto, eu entendo a observação do Aurélio. O Brasil não está mais de costas para a América Latina, esse período passou. O Brasil, a curiosidade intelectual e política, turística e etc. do brasileiro sobre a América Latina hoje é gigantesca. Se vocês pegarem a imprensa brasileira, vocês vão ver a quantidade de matérias que existe na imprensa brasileira sobre a América Latina, inclusive dentro do padrão orwelliano, quer dizer, um modelo de propaganda destinado a manter a opinião pública sob controle, em termos de Robson, fabricar a opinião pública. Mas eles não podem mais ignorar a América Latina. Esse é o fato decisivo. O que nós temos no Brasil é uma ignorância teórica, política e cultural sobre a América Latina, que ainda nos acompanha. Mas mesmo essa, eu quero dizer, está cedendo. E está cedendo numa instituição como as universidades, que eu diria, junto com a televisão e com as igrejas, são três instrumentos de dominação cultural e alienação política, teórica e intelectual do brasileiro. A universidade, ao contrário de ser uma casa do saber, a universidade é uma casa de alienação e de baixa produção científica. No que diz respeito à produção científica, basta ver as patentes. Quase não temos no Brasil, é Petrobras, são as grandes empresas que fazem. Nós prestamos serviços para multinacionais, para estatais, para governo, para prefeituras, para o governo do Estado. Isso é uma função legítima que a universidade tem que fazer. Mas a produção de conhecimento no meio da universidade brasileira é escasso. É escasso, muito escasso. Programas, e ao contrário do que pensa a maioria, o orgulho pela pós-graduação brasileira, digo, aqui está sendo transmitido, gravado, é um rotundo fracasso da universidade brasileira. A inexistência de um debate sério sobre isso é que nos impede de chegar a esse diagnóstico.
Um rotundo fracasso, com a cumplicidade absoluta do presidente, da presidenta, do ministro, de todos os dirigentes das ANDIFES, dos coordenadores de pós-graduação, etc., que não tocam nesse problema, que não ousam sequer a se perguntar sobre a possibilidade do fracasso, ou sobre que êxito é esse sobre o qual estamos nos colocando os louros. Isso é um problema gravíssimo. Agora, quero dizer o seguinte, nós vamos discutir, eu falei, obviamente, brincando, mas tem algo de verdade, nós vamos discutir à noite isso, Fernando, esse tema que você coloca aí. Eu quero dizer assim, nunca como agora, no Brasil, se discutiu tanto o tema da teoria da dependência, da teoria marxista da dependência do Brasil inteiro. E eu avançaria só algo aqui, sem nenhuma intenção, obviamente o Teotônio e o Giba são os conferencistas daqui, nem eu vou me estender, mas quero dizer o seguinte, é claro, agora, a minha hipótese é essa, vamos discutir à noite, agora que o petismo fracassou como alternativa de transformação do país, agora chegou a hora do pensamento crítico e dos radicais, antes não. Agora que socialmente milhões experimentaram a social-democracia de FHC, milhões experimentaram a chamada modo petista de governar, e ambos fracassaram, agora se criou o espaço social necessário para um novo radicalismo teórico e político. Essa é a questão. O Teotônio mencionava, é expressivo como Francisco Wefort é secretário-geral do partido, num dia, sai o resultado eleitoral e Francisco Wefort se transforma no ministro de Cultura de Fernando Henrique no outro dia. Por quê? Porque, não, claro, não precisava. Por quê? Porque, aí vem a questão da USP. A USP é a nossa mais importante universidade, preencheu há pouco tempo atrás 100 mil mestrandos e doutorados. Não tem uma universidade nesse país que não tenha um uspiano militante, alienado e esnobe. Não se faz. O professor Gilberto se converteu, nós o convertemos. Mas eu quero dizer, não existe isso. Mas isso não poupa, eu não quero dizer, os outros todos adotaram o padrão uspiano de pós-graduação, de excelência, etc. Isso é um padrão brasileiro. Mas eu digo a origem, porque a ditadura tirou o eixo cultural do Rio de Janeiro e colocou em São Paulo. Isso não aconteceu por acaso. Isso custou uma ditadura. Nós sofremos uma ditadura para que isso ocorresse. A satanização de um e o iluminismo, as luzes sobre outros. Mas eu quero dizer, isso é porque todos eram formados na mesma cartilha. Se você pegar O Populismo na Política Brasileira, do Wefort, que é um livro miserável, que gozou de cidadania durante muito tempo, é um livro miserável intelectualmente. Ou pegar Cardoso e Faleto, nos termos que colocou aqui, todos eles participavam. Eu lembro, para concluir as teses do PRC, de onde vinham Tássio Genro, Adelmo Genro, todos eles, Alcides Ovali, toda essa gente, eles mamavam na mesma teoria de Fernando Henrique e José Serra. Uns estavam no PT e na luta armada, outros estavam na social-democracia e na USP, e os dois pensavam o capitalismo igual. É isso que agora ficou claro, não para mim, que estava lá fazendo a tese de doutorado sobre isso, estudando, mas para milhões. Hoje milhões dizem, não há diferença substancial entre Fernando Henrique e Lula. E mais, os petistas dizem, Lula diz, Dilma diz, nós damos continuidade com mais eficácia, com menos riscos, àquela política inaugurada em 94. Com sensibilidade social, se vocês quiserem, com a margenzinha na diplomacia, com Samuel Pinheiro Guimarães. Sim, exatamente. Bom, não vou entrar, né, porque agora eu já posso falar, né, porque teve época que eu era convidado, mas expressamente você não pode falar. Melhorou. Já teve uma glasnost, uma liberação aqui. Vou dar uma fechada. A relação Mariátegui, Trotsky, Indo-socialismo, Darcy Ribeiro, Oswaldo de Andrade, é outro também, escanteado, como se fosse um playboy. Isso tudo tem que ser articulado
também. Moderno. Então, mas não é isso. Não há nada mais moderno no Brasil do que o folclore. Mas não é, mas isso daí é uma questão tangencial. Vou citar o mestre do folclore no mundo. O Brasil é o único país que tem um dicionário do folclore brasileiro. Ou seja, se tem língua de A a Z, tem poder. Então o folclore tem que estar no poder. Bom, Câmara Cascudo. Luz Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo. O Luiz da Câmara Cascudo tem uma frase que a mandioca é a rainha do Brasil. A mandioca é a rainha do Brasil. 2. A questão da alimentação. Há um mineiro, sempre há um mineiro, né? Há um mineiro chamado Dr. Silva Melo. Que, aliás, estou cometendo mais um desatino. Escrevi um livro sobre o Silva Melo chamado Nossa Vida de Cada Dia entre o Supermercado e a Drogaria. Sobre o Silva Melo. O Silva Melo mostrou que nós estávamos sendo envenenados pela multinacional. E mostrou também que a multinacional, a comida da multinacional, tira o leite materno. Há o fenômeno da agalacia, ou seja, a secura do leite materno no seio da mãe, o que é uma tragédia para a criança pobre, além de atrapalhar o dente. Quem não mama tem dente ruim, segundo o Silva Melo. E a cura do dente ruim não é o dentista nem o flúor, mas é a cana-de-açúcar. Quem chupa cana-de-açúcar, quem chupou, tem dente bom. Eu fiz essa pesquisa empírica. Olha o milagre que é a cana-de-açúcar. Bautista aqui estaria... Além de ser um fator energético, um conversor energético fantástico, a cana-de-açúcar também é um alimento. E aí eu reparo, Fidel, por ser advogada, ando falando bobagem, onde bota a incompatibilidade entre alimento e biomassa. Não há tal incompatibilidade. Ninguém comeu até hoje um croquete de petróleo, nem um bolinho de carvão mineral. Mas você pode usar o álcool combustível e comer uma rapadura. Então, por o Bautista Vidal não ter sido traduzido em Cuba e na Venezuela também houve um projeto, mas não foi adiante. Não foi adiante, lamentavelmente, porque a Venezuela é o coração do trópico. Imagine um programa de biomassa vegetal na Venezuela. É uma fartura total de comida. Então, essa questão não é discutida na universidade. Porque a multinacional envenena a comida e a mente das pessoas, é isso aí. Entendeu? Então, a questão do fim do planeta que você está colocando, isso é uma coisa, isso não é apocalíptico, isso não é coisa de profeta, não, bicho. Isso é uma coisa real. Entendeu? É o socialismo limpo ou o capitalismo sujeira. Ou se destrói o capitalismo, ou a humanidade acaba. Nós estamos nessa posição, e isso daí não é profecia, não. Porque não se pode mais usar carvão mineral e petróleo. Isso está condenado. Só que o PT, que não conhece nada de termodinâmica, para não dizer outras coisas, parte para essa loucura que é a nova guerra do Paraguai, que é o pré-sal. O pré-sal tem que ser denunciado em praça pública. Como é que nós, que temos só o conversor energético do vegetal, da mandioca, do álcool, do babaçu, como é que nós vamos embarcar nessa furada de estrupar o oceano em busca de uma coisa condenada, que é o petróleo? Isso daí é que o marxismo está por fora nisso daí, entendeu? A verdade é essa, não há marxista nenhum que fale disso. Isso daí é um problema sério, porque se o Marx estivesse aqui, ele falaria.
O Marx foi o primeiro pensador ecológico. O capitalismo destrói a natureza e arrebenta com a força do trabalho. Mas não houve os marxistas, sobretudo brasileiros, não levaram isso em consideração. Porque nós estamos aliados do tempo e do espaço. A alienação colonial faz com que a gente não veja o sol. Entendeu, doutor? Não é só livro, não é só epistemológico, não. A questão é ontológica, como diz Lukács. Entendeu? A questão é o ar que você respira. Não é questão de programinha de pós-graduação, entendeu? De livrinho. Não é, não. A questão é mais grave e nós temos a condição de sair disso. Porém, como o Bautista Vidal foi considerado um maluco, junto com Marcelo Guimarães, a ignorância é total nessa área. Que era do PT. Começou no PT, o Marcelo? O Marcelo é uma beira. Eu escrevi um livro sobre o Marcelo, A Salvação da Lavoura. O Marcelo tem um plano que é magnífico, converter 2, 3 hectares de terra numa microdestilaria álcool, que você faz tudo, adubo orgânico, você faz queijo, você faz rapadura, com 3 alqueires de terra. Você imagina em Minas Gerais, pegar daquela propriedade falimentar, que todo o que existe como se diz, de alambique em Minas Gerais, você transforma o alambique da cachaça para o álcool. O Marcelo fez uma mini usina que cabe numa Kombi. Isso não é loucura, não. Está lá em Minas Gerais. Uma Kombi é uma Mao-Tse-tung, é uma revolução fantástica que nunca houve na humanidade. É a maior revolução na história da agricultura mundial. Não, tem que ser. É verdade. Tem que aproveitar isso aqui. E agora baixou a minha tradição trabalhista, que é o Darcy Brizola, entendeu? Não é à toa que o único partido político que teve a problemática indígena foi o PDT, o antigo. Não é por acaso. Tá aí, a abordagem do Darcy Ribeiro na América Latina é uma coisa extraordinária. Só um intelectual latino-americano se lhe equivale, que é o Abelardo Ramos. Só que o Abelardo Ramos não tocou na etnia, o Darcy tocou na etnia. Fazer a confluência do Abelardo com o Darcy, que aliás foram amigos, tá? Foram amigos, os dois. Isso é fundamental, a questão da etnia, que é um negócio que não é só classe, é mais complicado, entendeu? A questão da etnia é um negócio fundamental no Darcy, não? E o Brasil, qual é a relação com o índio? O jesuíta, o padre jesuíta, foi o cara que primeiro botou a Índia de empregada doméstica. Você vê o que é o jesuíta. Você com essa cara de padre? Você vê o que é o jesuíta. O jesuíta pegou a Índia, tá, e botou como empregada doméstica. A Cunhã, né? Pegou, botou de empregado doméstico e fez o quê? Defendeu o índio para inglês ver, inclusive o nosso Vieira, Padre Antônio Vieira. E o Darcy, que era laico, você não pode pensar no índio sendo religioso. Verdade é essa. Darcy foi laico e elaborou uma tipologia etnonacional sobre a América Latina, que é um esplendor. O Darcy Ribeiro prenunciou o Chaves e o Evo Morales. A verdade é essa. Outra coisa, só para acabar. O Fernando Henrique Cardoso, que é como o Santeiro Teutônio fala, é um cínico. E eu me lembro do Fernando Henrique contando que é o seguinte: em 64, o Vefor achava que o golpe de 64 estava do outro lado. Ele não, o Fernando Henrique gozava para dizer o quê? O golpe de 64 não foi dado pela direita, teria sido feito pela esquerda. Olha o Vefor, o nível de
de alheamento da realidade. O Fernando Henrique conta isso. O Verfó nas escadas da Maria Antônia, ali na Maria Paula, São Paulo. O Verfó, não, mas pelo amor de Deus, o golpe da esquerda. O Verfó. Essa figura que trata a língua como um paralelepípedo. Compreendeu? Esse livro dele é uma anfibologia total, ou seja, uma ambiguidade que revela a confusão mental desse cara. Escreve um livro contra o populismo, botando Adhemar, Jango, Brizola, tudo no mesmo saco. Populismo. Quem jogou essa palavra primeiro foi o Pedro Aleixo, que ele morreu, ele falou: nada fiz e nada deixo. Assinado, Pedro Aleixo. É isso aí, aí virou uma categoria. A quantidade de teses sobre populismo é uma loucura. O Brizola está no final, eu como populista, ele incorporou, eu como caudilho, posso dizer que este Nils Doriques está costeando alambrado. Entendeu? Então é isso, quer dizer, é uma empolhação. A verdade é o seguinte: a vida cultural brasileira é uma empolhação. É uma grande empolhação. E quem tem valor não aparece. Estou dizendo o seguinte: é o caso do Bautista Vidal. O Bautista me falou, nós filmamos, está aqui o nosso cinegrafia, nós filmamos o Bautista, antes o Bautista teve Alzheimer, estava morrendo. Aí eu cheguei, fui lá, tomamos um pileque. Pilecaço. Entendeu? 3, 4, tá. Trouxe a garrafa, trouxe, Bautista, vamos lá. Pá! Bebemos a última, não vi mais, morreu. Fiz uma despedida báquica, grega, greco-tupi. Greco-tupi. Bautista, vamos tomar a última, a derradeira, o derradeiro porre. E ele ficou alucinado e me contou o seguinte: ó, o Bautista Vidal era o maior entendido em energia no mundo. Isso daí não é hipérbole, não é exagero, não. Não é exagero, não. Inclusive, a prospecção em águas profundas foi dada pelo Bautista quando professor de termodinâmica na Faculdade de Engenharia da Bahia, dos quais nascem esses descobridores do pré-sal. O Bautista é que inaugurou na Bahia, na Petrobras, a prospecção em água profunda. E ele me disse o seguinte: a pior coisa que pode acontecer no Brasil é descobrir um novo poço de petróleo. E eu falei: Bautista, e o pré-sal, isso daí? Eu falei: isso daí vai ser um desastre. Aí vem o raciocínio economicista, fetichista. Ah, não, mas vai dar dinheiro imediatamente. Quer dizer, depois a pré-moale de luz, depois de mil de um dilúvio. É essa cabeça capitalista que o Marx denuncia. Então vem esses babacas dizer: mas vai dar dinheiro, economia, o dinheiro, fetiche da moeda, entendeu? Esses economistas, entendeu? A verdade é essa. E esse pré-sal é um desastre. É a guerra do Paraguai, vai destruir 2, inclusive aqui, ó. Aqui em Santa Catarina. Vocês deviam sair às ruas, pô. Esse pré-sal é uma loucura. É uma loucura total, apocalíptica, cara. Vai arrebentar esse mar todo. Vai trazer o que vai trazer de emprego, pré-sal, hein? Compara as bicodestilarias em Minas, hein? Então é o seguinte: nós temos que olhar para o sol. Muito obrigado.
para ti bandera, para